Fala, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre o jogo do São Paulo. Não são nem 7 horas da manhã e o sol já está estralando, olha aí, dá uma olhada. Já foi fazer uma caminhada, uma corrida hoje? Ainda não? Então você pode ir ainda porque dá tempo. Domingo a gente costuma levantar um pouco mais tarde mesmo, mas não foi o meu caso. Talvez você ficou até tarde assistindo os jogos, né? O São Paulo ganhou de 2-1 do Bragantino e o Palmeiras, ele também ganhou. O jogo do Palmeiras foi logo na sequência do jogo do São Paulo. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o jogo do São Paulo. São Paulo 2, Bragantino 1. Ontem nós percebemos um time mais organizado. Na verdade, é o que eu vinha batendo na tecla já há um tempo. Embora o São Paulo conseguiu bons resultados nos últimos jogos, mas a gente ainda não conseguia ver um time organizado. E quando o São Paulo perdeu, desde lá quando perdeu para o Mirassol, aquele 3-0 lá para o Mirassol, o São Paulo estava desorganizado. Então, tanto nas derrotas, bem como nas vitórias, a gente não via um time ainda organizado, demonstrando uma estrutura cadenciada de jogo. Ontem o cenário já foi um pouco melhor e a tendência, claro, é melhorar. A tendência é que o São Paulo ele consiga desenvolver um futebol melhor, mais organizado. Não só porque estão treinando os jogadores que já estavam no clube com os que estão chegando, os que já chegaram e possivelmente os que vão chegar, bem como pelo fato do Crespo conseguir imprimir para os jogadores aquilo que ele espera, aquilo que ele deseja que os jogadores façam. Então a gente precisa esperar para ver se ele vai conseguir fazer isso. Se de fato o Crespo conseguir fazer com que o São Paulo tenha uma estrutura de jogo, um time mais organizado durante mais jogos, porque de vez em quando vai oscilar mesmo, mas na maioria dos jogos é um indicativo de que o Crespo ele está entendendo o que é o São Paulo. E ele está criando uma casca, uma experiência em treinar um time grande, porque na primeira passagem dele pelo São Paulo, ele ficou pouco tempo. Então ele precisa ganhar mais experiência e aí essa experiência ele fazer com que reflita nos jogos do São Paulo. Sobre o jogo de ontem, foi muito positivo. O Bobadilla fez o primeiro gol. Foi um gol que a bola estava vindo trabalhada, aí teve o cruzamento do nosso melhor jogador da atualidade, e aí o goleiro deu um rebote e o Bobadilla mandou para o gol. Então já mostra uma organização, já mostra uma jogada de linha de fundo, uma jogada de velocidade e dois jogadores na área para arrematar. A ideia era ter mais jogadores. O Luciano estava bem colocado. Como o goleiro se antecipou, a bola sobrou para o Bobadilla e o Bobadilla meteu a bola no gol. 1-0 para o São Paulo. Aí depois o São Paulo conseguiu fazer um outro gol com uma bola trabalhada, uma assistência do Luciano. O Luciano não marcou gol, mas ele foi fundamental no jogo de ontem, demonstrando aí uma participação efetiva com todos os seus jogadores, os seus colegas, seus companheiros em campo. E o Lucas marcar gol, isso é fundamental, isso é imprescindível para ele ir ficando cada vez mais confiante e sentindo a certeza mesmo dentro de si que ele está no caminho certo. Porque o que ele perdeu o ano passado, além da saúde, foi a confiança. E isso ele está conseguindo trazer de volta. O São Paulo ganhou 2-1. Esse 1 é que precisa ser dito. Olha só, o São Paulo estava sofrendo ali, momentaneamente, teve muito escanteio para o Bragantino, mas momentaneamente o São Paulo estava sofrendo ali uma certa pressão. Daí, o Rafael, para tentar minimizar essa pressão, ele fez uma defesa e aí ele pediu um atendimento médico. Foram atender o Rafael, ok, ficou aquela mise-en-scène ali, tá bom, não tá, tá enrolando, não tá. Por fim ele levantou, dependente do que aconteceu. Tudo indica, como é o futebol brasileiro, que ele estava ali devido a essa mínima pressão que o Bragantino ele fez sobre o São Paulo, tudo indica que ele quis minimizar isso. Porém, não adiantou de nada, porque nesse escanteio o São Paulo leva um gol. Isso demonstra que não adianta você fazer ali uma catimba se você ficar desconcentrado. Não adianta você tentar ganhar tempo ou ferir o emocional do adversário se isso não tem um propósito. Porque você tenta fazer isso,
o adversário não cai nessa sua tentativa de catimba, de desconcentrar o adversário, e na verdade quem ficou desconcentrado foi o próprio clube, o São Paulo. O São Paulo ficou desconcentrado naquele momento que o Rafael ficou ali, por assim dizer, enrolando, tentando ganhar tempo, tentando talvez melhorar mesmo ali, devido à defesa que ele fez. Ok, ele ficou ali e o time desconcentrou, daí o zagueiro veio e marcou o gol. E sobre esse zagueiro, agora a gente parte para a reta final desse vídeo, falando sobre a fala desse rapaz, né? A fala do Gustavo Marques, né? Uma fala infeliz que demonstra, de fato, o despreparo da maioria dos jogadores. É um despreparo. Quando está jogando bola, assim como muitos quando estão torcendo, acabam excedendo, né? A pessoa ela não só gosta de um time de maneira moderada, ela tem que tentar humilhar ou acabar, destroçar com o adversário. E isso já vai para um outro caminho diferente do que seria o natural. Você simplesmente querer que o seu time ganhe de fato, porque é um jogo, precisa sair o vencedor, que ele ganhe de fato do adversário. Aí quando Gustavo Marques, ele não comenta tão somente sobre a arbitragem da, como é o nome dela? Ele é a Muniz, né? Quando ele, o sobrenome dela é Muniz. Quando ele, Daiane Muniz, quando ele não comenta tão somente sobre a forma como ela apitou, quando ele não comenta simplesmente por uma falta ou um gol anulado, algo que foi mal marcado, quando ele não comenta esses aspectos específicos do jogo, e aí ele ataca o gênero, ele ataca o fato da pessoa ser mulher, como ele poderia também ser o contrário, o que é difícil isso acontecer, né? Demonstrando aí o que a cultura do país ela sofre. Isso demonstra aí uma preocupação grave, né? E aí o que seria uma derrota e ninguém gosta de perder, ficou algo muito pior, muito maior. Então vale a reflexão aí para esse atleta e para outros jogadores que pensam igual, outros treinadores que pensam igual, bem como até mesmo os torcedores do próprio time aí do São Paulo, refletir sobre esse tipo de comportamento, postura, sobre essa fala. Isso é uma fala, mas claro, no momento de explosão pode virar até mesmo uma ação sobre uma outra pessoa pelo simples fato de ela ter um gênero diferente, né? Se tratando aí de uma mulher, né? Uma mulher. Então é uma fala infeliz, desprezível, para dizer o mínimo, e isso demonstra aí o quanto as pessoas, a humanidade está muito aquém daquilo que deveria ser. Fato é que o São Paulo ganhou por 2-1, essa situação desse zagueiro que se excedeu demais, tentou roubar a cena, né? E roubou, pelo menos pro time que ele defende, pro Red Bull Bragantino, porque Wagner Mancini teve que se retratar, por assim dizer, para defender esse atleta. Ele mesmo se retratou, né, para tentar se defender ali da fala infeliz. A direção do Red Bull Bragantino se desculpou, né, com a juíza, com todos que estavam ali auxiliando, ajudando ela. E a verdade é que isso aí é o mínimo que pode ser feito depois de uma fala tão desprezível como foi a do Gustavo Marques. O São Paulo ganhou, o São Paulo continua com uma campanha, tanto no Campeonato Paulista, que ele conseguiu corrigir o que começou de maneira muito negativa, e ele agora continua mais jogos sem perder. Agora volta o foco um pouquinho para o Campeonato Brasileiro e vamos ver como que o São Paulo vai lidar com essa classificação. Será que vai exceder, vai achar que agora não perde mais? Será que o São Paulo vai tentar, pelo menos na sua cabeça, ir para um patamar que ele ainda não está? Vamos aguardar e vamos ver hoje o desfecho dos próximos jogos. Hoje tem os outros jogos, tem o jogo do Santos e tem o jogo do Corinthians. Vamos acompanhar para ver. Um abraço, até mais.